Olá, profissional de Educação Física, seja muito bem-vindo a mais um podcast, o podcast do CREV 21. E no episódio de hoje a gente vai conversar sobre um universo muito particular, um universo aí que me encantou nos últimos anos aí, que é o universo da ginástica. E aí, mais uma vez, a gente está aqui, ladeado comigo aqui o nosso compadre, nosso presidente Sandofex, e com uma convidada muito especial, que é a professora Kaline Miranda, tá certo? E eu daqui a pouquinho vou falar para vocês um pouquinho do currículo dela e vocês vão ver realmente como é uma convidada ilustre nesse universo que eu estou falando, que é da ginástica. Então, fique à vontade, nos assista, nos ouça e acompanhe esse nosso bate-papo aqui, que com certeza vai ser enriquecedor, tá bom? Então, professora Kaline, seja bem-vinda, muito obrigado pelo convite, ter aceito estar aqui conversando com a gente. Vou falar aqui um pouquinho aqui do seu currículo e já passo a palavra para a senhora. Então, a professora Kaline Miranda, pessoal, ela é árbitra internacional de GR, tá bom? Tem formação em Educação Física profissional que nem a gente, tá? Com especialização nessa área de GR. Tem uma carreira internacional, atua como árbitra internacional há mais de 6 ciclos olímpicos, daí você vê a importância dela, isso sendo reconhecida pela Federação Internacional de Ginástica, a FIG, tá bom? Tem uma experiência também internacional, onde participou de diversos campeonatos nacionais e internacionais, contribuindo para esse desenvolvimento da arbitragem e da GR de forma específica, tá bom? Também é educadora e mentora, fundadora do projeto G-Rítmica Club, eu acho que é isso, professora, tá certo? Uma plataforma online que oferece esses cursos e conteúdos sobre a GR, então já fica aí para você esse spoiler, tá? Pode estar procurando isso, que quiser esse conhecimento dessa área de GR, incluindo fundamentos, coreografia e arbitragem. E atualmente, pessoal, só para vocês terem ideia, a professora Kaline faz parte da comissão técnica da Seleção Brasileira de Ginástica, tá? Então, a gente está com uma convidada mais do que gabaritada, mais do que especial. Professora, seja bem-vinda. Pode dar boas-vindas para o nosso profissional. Boas-vindas a todos. Muito obrigada pelo convite, em estar aqui a gente conversando. Primeiro, pela nossa amada ginástica rítmica e falar um pouquinho da minha história e dessa história que eu venho construindo aqui no Maranhão e que é um prazer cada vez vir aqui e ser convidada para tudo isso que a gente faz, Tá no ginásio, tá aqui com vocês conversando, que eu acho que o mais importante é a gente desenvolver essa ginástica mundão afora e principalmente dentro do nosso Nordeste, especificamente aqui no Maranhão. Meu presidente, meu compadre, dê um alô pro pessoal. Profissional de educação física que nos assiste agora pelos nossos canais aí, as mídias sociais. É sempre bom a gente receber uma profissional com a formação que a gente vê aqui, a Kaline, a professora Kaline. E principalmente, se vocês prestarem atenção ao que o Diogo falou sobre o currículo dela e a simplicidade dela. A Kaline está vindo aqui no nosso estado, na nossa cidade, já pela segunda vez, ministrar um curso sobre a ginástica rítmica, essa modalidade fantástica que nos últimos anos estão nos dando muita alegria para o povo brasileiro, com a conquista e o desenvolvimento a nível internacional. Uma professora, uma árbitra internacional que está num estado onde não tem uma ginástica rítmica com um nível muito alto, elevado. E ela está aqui conosco, Isso demonstra a simplicidade de uma profissional com o nível dela, que coloca essa modalidade acima de tudo. Isso é preciso que a gente evidencie isso, E, em virtude disso, eu dou aqui as boas-vindas a ela, Eu já conheço desde a primeira visita dela o ano passado. Ela sempre está aqui para nos ajudar nos campeonatos promovidos pela nossa federação, que é comandada pela professora Patrícia, os nossos jogos escolares, onde ela vai estar amanhã, ela vai estar à frente, coordenando toda aquela complexidade que é arbitrar um evento de ginástica. Não é fácil, é muito detalhezinho num movimento. Então, a gente agradece a presença dela mais uma vez e, logicamente, o Conselho de Educação Física não pode deixar passar essa oportunidade de graça, Passou por aqui, a gente não trouxe a professora Kaline aqui para conversar um pouco com você, colega de profissão, e a gente falar um pouco sobre essa modalidade
que aqui no Maranhão a gente acompanha, está tendo uma adesão muito boa. A gente já vê municípios do estado, do interior do estado, já aderindo, trazendo nossas crianças do interior do estado. Mesmo com toda a dificuldade, toda a carência, mas participando. Legal. Então, Kaline, para a gente entrar direto no assunto aí desse mundo da ginástica, da GR, queria que falasse um pouquinho para a gente como foi que a Kaline entrou na ginástica, ou então como foi que a ginástica abraçou a Kaline. Fala para a gente um pouquinho dessa tua história. Então, desde criança eu sempre gostei de dançar, né? E eu não tinha muita paciência para atividades tipo o balé que a minha mãe queria, porque eu achava muito calmo. Eu sempre fui uma criança muito ativa. Então, eu terminei descobrindo a ginástica rítmica na minha escola. Nunca pensei em virar professora ou treinadora de ginástica rítmica. Eu queria veterinária, porque eu queria estar no meio dos bichos. Mas eu sempre fui muito independente. Eu fazia as minhas coreografias, eu escolhia as minhas músicas. E eu digo que nada é por acaso, né? Então, quando as pessoas pedem para eu dar o meu depoimento de como eu comecei na carreira, como tudo isso, eu digo que eu fui escolhida, né? Eu não escolhi, eu fui escolhida pela minha profissão, porque hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, quando eu terminei a escola, né, cheguei para fazer, na minha época era vestibular, não era nem... Eu ia dizer, não vamos nem calcular a quantidade que dá 6 ciclos olímpicos vezes 4. Eu digo, eu não vou nem pegar o número do meu CREF lá em Natal, assim, para ver como eu tô lá no início de tudo, então não vamos nem tocar nesse assunto. Então, quando eu fui fazer o vestibular, minha professora, minha treinadora estava precisando de um assistente. E ela me convidou para ser assistente dela. E eu disse, mas eu não sei como eu quero ser veterinária. E meu pai, ele foi jogador profissional. Então, quando eu disse isso para ele, de futebol. Então, ele encheu os olhos. Minha filha, vá, faça educação física. Você sempre gostou disso, a gente sempre viveu no esporte. E realmente, a minha infância, das minhas irmãs, a gente sempre esteve envolvida com o esporte. Então, aí... Como eu disse, fui escolhida, comecei como assistente da minha treinadora e me apaixonei e não sei fazer outra coisa. Como é o nome do seu pai? Meu pai é Luiz Neto. Luiz Neto, graças a Deus que o senhor direcionou correto a Kaline. Graças a Deus. Então, professor, eu vou pegar a deixa, então, e aí começar do básico mesmo, né? Como é aquilo que a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu te falei também, sendo profissional de educação física, mas não tinha ideia do que era esse universo da ginástica. Só conhecia por televisão, por exemplo. Então, começa explicando pra gente aí qual a diferença, quais são realmente ali o que define a GR e como é que ela se diferencia das demais modalidades. Isso, porque dentro da Federação Internacional, né, de Ginástica, nós temos 7 modalidades de ginástica, mas termina que na Olimpíada nós temos 3, que é a de trampolim, a ginástica artística que todo mundo conhecia como a olímpica, porque era a única que era do programa olímpico, e a ginástica rítmica. Então, com isso, a FIG sempre procura diferenciar cada uma, apesar de que eu digo assim, elas lá no início, elas têm a mesma base, uma depende da outra, sempre você vai procurar achar elementos parecidos ou os mesmos elementos, mas que cada modalidade vai buscando sua característica. Vai tendo sua autonomia. Isso. Né? Então, a rítmica, o que é que ela é caracterizada? Ela vem com 3 elementos corporais, que aí são os equilíbrios, as rotações e os saltos, que a gente também costuma dizer que a base dela vem do balé clássico. Mesmo que a Aline criança não gostando, ela tem que admitir que o balé é muito importante para a formação da ginástica rítmica. E se eu for puxar o gancho de dizer qual é a maior diferença da artística para a rítmica, seria os aparelhos, né? Porque na artística, os aparelhos a gente pode dizer que eles são fixos, né? Eles ficam ali, a trave, o solo, as barras, elas ficam fixas, e nós não, nós temos aparelhos portáteis, né? Aparelhos manuais, que é a bola, a corda, o arco, a massa e a fita. Então, e com isso a gente também vai diferenciar a música, que dentro da artística, a única parte que usa a música é o solo e no feminino. E nós não, como somos rítmica, nós temos que obrigatoriamente utilizar a música dentro das nossas coreografias. Sem a música, a ginasta não pode ser avaliada. Ela obrigatoriamente, ela precisa ter a música.
né? Então a gente vai aí pelos aparelhos manuais para os fixos. A gente tem a música como uma obrigatoriedade e a artística só tem uma prova com música, né? E isso no feminino, porque no masculino nem música tem. Professor, e se a gente fosse falar aí dessa preparação, né, para essa criança, e aí está chegando ali desde o início da GR, do início da sua preparação até realmente o alto rendimento. Que tipo de habilidades a GR trabalha? Se existe um perfil, né, aquela questão da detecção do talento, então olhar para aquela criança, aquela ali vai ser uma boa ginasta. O que a gente pode conversar um pouco sobre isso? Aí vamos lá. Eu vou ser primeira defensora da educação física, né? Eu acho que o início, as meninas começam muito jovens a praticar a ginástica. Então eu até digo assim, que se nós profissionais de educação física entendemos a riqueza que é a ginástica em si, eu digo que isso era para ser obrigatório em todas as escolas. A prática da ginástica de uma forma geral para as crianças em termos de desenvolvimento de coordenação, de todas as suas habilidades motoras, porque a ginástica, ela desenvolve tudo. Eu até dou um gancho aqui, os profissionais que trabalham comigo na escola dizem, eu adoro quando uma menina sai da ginástica, que vem jogar basquete, que vem jogar vôlei, porque ela chega trabalhando direita e esquerda como nenhuma outra criança, porque a ginástica traz isso. Então eu digo, a ginástica era para ser obrigatório para todas as crianças. Nasceu, essa criança já tem que estar fazendo ginástica, que na verdade ela faz. Porque se a gente puxar que ela rola, que ela vai engatinhar, que ela vai tentar segurar nas coisas para subir, ela já está fazendo ginástica. Ela já está equilibrando. E eu sou a defensora que ginástica ela é para todos. Então, primeiro a gente vai para o ponto que toda criança ela pode praticar ginástica. Já o talento é outra coisa, né? Então, quando a gente olha que aquela criança ela tem já uma coordenação mais desenvolvida, um ritmo, essa criança tem uma amplitude que vem dela, porque também a gente tem que tirar isso de que a ginástica é muito sofrimento e que a criança tem que ser flexível à força. Não, vamos também tirar isso. Acho que tudo tem que ser com prazer e a criança tem que ser feliz. O talento, ela nasce com esse talento. Então vamos, ginástica para todos que queiram e a ginasta que tem talento. Então eu também defendo que se eu descubro uma menina talentosa, é ela que tem que ser tirada da turma. Porque eu não posso dar aula para todas aquelas 20 crianças que querem a ginástica. Do que a gente vê nas outras coisas, né? A gente vê mais o pessoal tirando quem não tem talento. Legal, exatamente. Então, aquela criança que tem talento que tem que ser trabalhada diferente. Porque ela está além daquela turma e não o contrário. Porque eu tenho que trabalhar aquela turma de uma forma onde as crianças não estão preparadas e até param de ter o prazer de praticar a ginástica porque eu descobri um talento. Então, acho que a gente precisa repensar isso. Então, talento, ótimo, que maravilha, até porque a gente sabe que quem chega na Olimpíada é 1%, né, de milhões que praticam. Então, que bom, eu tenho um talento, então deixa eu pegar esse talento. Mas todas as outras 200 mil, 100 mil crianças que queiram praticar ginástica, independente de tudo, ela tem o direito de praticar e de ser feliz praticando ginástica. Isso tem muito a ver, professora, com o trabalho que a gente faz aqui dentro do Maranhão, pelo CREF, que a gente tem levado cursos, né? E a ginástica entrou nisso aí, Patrícia participou disso com a gente já em alguns municípios, e a gente tem levado cursos para o interior do estado para capacitar os nossos profissionais. E é uma preocupação do nosso presidente levar cursos que trabalhem com tudo e sejam acessíveis para todos. Não à toa, um carro-chefe que nós temos aqui é o atletismo. A gente já rodou aí por mais de 15 municípios aqui do Maranhão levando um curso de atletismo. Porque aí, pegando esse gancho do que tu falaste, talvez então a ginástica mesmo e o atletismo, que são, vamos dizer assim, a base, o berço da nossa educação física, é o que a gente tem que realmente trabalhar na escola, porque realmente a gente consegue trabalhar essa amplitude de movimentos, de habilidades e consegue ser acessível a todos, né? Aí eu ainda vou puxar, desculpa interromper, mas a sardinha pro meu lado. Para eu correr, eu vou ter que primeiro rolar, eu vou ter que engatear, então a ginástica ainda tá ainda vem primeiro, né? Porque para eu ficar em pé, eu tive que fazer força com os meus braços para equilibrar, para eu andar, eu já tenho que equilibrar, para eu correr, equilibrar mais ainda. Então, mas eu entendo o que você está dizendo o caminho é esse mesmo. Outra coisa interessante que me chamou a atenção aqui na tua fala, cara, é a respeito do talento, né? Eu também, a minha vida
quase toda a minha vida dentro da educação física, como profissional de educação física, eu trabalhei muito com o treinamento desportivo, né? E eu sempre busquei muito esse talento, a busca pelo aquele talento, aquela criança que tem aquele talento. Aí eu vou te fazer uma pergunta voltado para a Confederação de Ginástica. A gente sabe que o universo, né, de quem pratica essa iniciação da ginástica, esse universo vai dizer muito a quantidade de talento que a gente pode pensar, tirar. Hoje, a nossa ginástica, ela tem esse espaço para esse talento. Por exemplo, existe um centro específico de treinamento para esse talento, porque não adianta identificar o talento. É uma parte do processo. O desenvolvimento desse talento, né? Como é que está esse assunto dentro da confederação? Então, a gente está vindo de um ciclo onde posso dizer que num ciclo passado, tudo isso foi muito questionado dentro da confederação, e a confederação, com todo esse desenvolvimento da ginástica rítmica, ela começou realmente a entender que hoje o Brasil é o país da ginástica. Correto. Né? Uma potência. Então, com isso, foi desenvolvido tanto a escola de treinadores, né, para que todos tenham acesso a uma linha de trabalho, né? Então, a gente já teve aí o nível 1, né, que seria a base, a formação de base. Então, a CBG está promovendo essa escola de treinadores. E com isso também, hoje, já há um bom tempo, a gente tem a divisão de 2 campeonatos, que é o torneio, que a gente pode dizer que, para que as pessoas em casa não entendam, a gente não tem a Série B e a Série A do campeonato. Então, o torneio é como se ele fosse a Série B, e a gente tem os campeonatos brasileiros, que seriam a Série A. Só que aí eu vou voltar à história. Então, para a gente chegar no Brasil, que eu posso dizer que seria a Confederação Brasileira, eu preciso ter investimento dentro do meu estado, eu preciso ter investimento dentro do meu município, né? E quem sabe dentro do meu bairro, porque assim, quando a gente viaja, quando eu viajo assim, principalmente para outros países, eu fico pensando, gente, cada bairro aqui tem um centro comunitário. Certo. Porque no meu país, um país tão rico, a gente não consegue esses centros comunitários, onde as crianças têm todas as modalidades dentro do seu bairro, né? Então, e com isso vai depois para a escola, vai tendo um degrau. Ela começa no bairro, ela vai para a escola, ela vai para a universidade, ela vai para o clube, e a gente não consegue isso. Então, aí a gente volta o quê? Planejamento. Né? Então, e ao mesmo tempo estudo. Então eu digo, quando a gente começa esse desenvolvimento, o desenvolvimento que vocês estão oferecendo aqui, municipal, que vocês oferecem cursos e que as meninas, como eu digo, em um ano, o ano passado que eu estive aqui, já para esse ano eu já percebo essa evolução dentro das crianças, então você já começa a galgar, poxa, agora eu já posso para o torneio, eu já posso ir no campeonato brasileiro, com condições realmente de competir, porque participar é aberto para todo mundo, né? Mas eu vou com condições de participar, né? Então, isso eu digo que é uma família. Eu preciso ter esse apoio de todos os lados, desde o meu bairro, desde o meu município, até eu chegar ao Brasil. E isso realmente a confederação, ela vem apoiando muito, mas não adianta, por exemplo, imagina, se hoje... vou dar um exemplo, chega aqui para Patrícia vai chegar um caminhão de material. Se Patrícia não tiver onde colocar, que seria o quê? Um apoio municipal ou estadual, ela vai ficar sem poder receber. Então, por isso que eu digo, começa o apoio no município, e isso eu vejo muito forte aqui em vocês, né? Isso até parabenizar todo o apoio que eu vejo que vocês dão à federação, isso faz com que daqui a pouco a gente ainda vai crescer muito mais rápido do que outros estados. Vamos ver uma Rebeca Andrade aí sendo, ou então dentro da GR aí que seja maranhense. Porque inclusive esse estado aqui, por exemplo, aqui entre nós 4 professores, talvez não, é quase certo que eu seja o mais experiente. Mais velho mesmo, meu pai.
E eu cheguei a ver a criação dessa Federação de Ginástica. A Federação de Ginástica do Maranhão é uma das federações que criaram a Confederação. Nós estávamos presentes. Ainda há pouco saiu daqui a filha do professor Dimas, que é uma referência na ginástica do Maranhão. Que trouxe o ginásio para cá, né? Aquele ginásio o que você Goulart estava dando aula, veio em função dele, né? Então o professor Dimas, ele faz muita parte desse surgimento. E nós tivemos já aqui bons atletas da ginástica que naquele momento, alguns anos atrás, o foco era da ginástica olímpica, como era chamada, né? E a gente já teve em um nível, eu digo assim, de médio para bom, né? Com o surgimento da ginástica rítmica, eu sempre digo que eu acompanhei, eu vi o trabalho da professora Valdeci, que ela foi fundamental nesse surgimento da ginástica rítmica. A professora Valdeci foi colega minha de faculdade em Belém, né? Nós nos formamos em Belém do Pará. Foi minha professora na UFMA. E foi professora da UFMA, e ela puxou com muita dificuldade, mas muita dificuldade. Ela puxou essa modalidade que ela tanto amava e ama, porque ela ainda é viva, né? E hoje, por exemplo, a gente tem a presidente da Federação Maranhense que veio desse movimento. Foi aluna dela. Projeto social. Projeto né? social. Ela levou a ginástica rítmica. Colégio universitário naquela época. Para a escola pública, o atual Colum, né? Ela levou isso. E daí foi que veio o meu olhar mais apaixonado por essa modalidade. Eu sou do futebol, que nem teu pai. Eu sou do futebol, mas aquilo me fez ver. E quando eu estive à frente dos jogos escolares, eu me virei para a ginástica, né? Rapaz, eu vou dar uma ajuda, a minha contribuição, porque é uma modalidade tão bela de se ver, né? E eu via o trabalho de algumas professoras, né, que não tinham apoio, e cheguei, rapaz, eu posso dar esse apoio, então eu vou dar. E eu me aproximei muito da ginástica, né? Me aproximei, incentivei algumas, tive problema com algumas, não vou dizer uma, mas com algumas, porque quando você vai lidar com pessoas é complicado. Talvez a gente seja o bicho mais difícil de lidar, já que você queria ser veterinário. É o bicho homem. Somos o mais difícil de lidar. Então, mas aquilo nunca me impediu de dar. Tanto é que hoje eu sou vice-presidente da Federação Maranhense de Ginástica. Se apaixonou tanto que virou vice-presidente. Vice-presidente. Estou ali com minha presidenta ali, a gente está fazendo essas coisas aí pela ginástica, logicamente com o intuito de, primeiro, oferecer a essas crianças uma oportunidade de vivenciar. Eu não estou dizendo que elas vão ser campeãs brasileiras, mundiais, não, porque isso vai ser uma consequência de alguma delas que podem ter esse talento. Sim. E daí em diante ela vai seguir a vida dela. Mas de oportunidade, eu acho que a ginástica, ela propicia muito isso às crianças carentes, porque eu vejo as crianças olhando a beleza que é aquilo, às vezes ela sente que ela não é capaz de estar ali. E o esporte, ginástica, dá essa oportunidade. Está num ambiente mais... Bem vestida, bem maquiada, com uma música... Bem maquiada, com uma música bacana, com uma plateia educada que para. Sim. Entendeu? Então, isso eu vi isso na ginástica. Né? Eu digo para elas que aquele é um momento que é do show delas, né? Então, ali é a oportunidade, muitas vezes,
da vida daquela criança. Exatamente. Que aí é quando a gente volta, né? Que é o Ginástica para Todos que tem oportunidade, o poder do esporte transformador. Que assim, como você diz, para aquele atleta chegar numa Olimpíada, você é aquele mas quantas vidas foram modificadas no processo? Né? Quantas crianças não chegaram naquela Olimpíada, mas a Olimpíada dela foi outra? Foi sair de uma condição de vida precária, foi muitas vezes encontrar a própria profissão, virou um professor. Eu digo que quando a gente faz isso, a gente vira um multiplicador de coisas boas, né? Então aquele ali, a missão da Olimpíada foi daquele. Mas para aquele ali você mudou a vida de muitas outras crianças ali. Então acho que isso eu digo que ele é a maior medalha do esporte. Eita, eu digo que é a maior medalha do esporte, esse poder transformador que ele traz para as crianças. Aí eu te pergunto o seguinte, eu vou te fazer uma outra pergunta bacana, no sentido, a ginástica que nós estamos falando, o Brasil, nosso país, se confronta com outros países que têm uma história gigantesca da ginástica rítmica, né? A gente tem escolas, né, principalmente do bloco do antigo leste europeu, que são os criadores. Os criadores, que tem uma história muito grande. E hoje o Brasil tá nesse meio, né? O que foi que mudou? Eu até gosto dessa pergunta. Eu acho que a gente criou uma identidade. Por exemplo, assim, a gente deixou de usar, posso dizer, as músicas comuns que todos usam, mas a gente passou a abraçar a nossa cultura, né? Então a gente vem, por exemplo, se eu pegar esse ano a música da gente no Mundial, que é Evidências, né? Que dizem que é nosso segundo hino. Que é o nosso segundo hino, e você ouvir essa música com todos cantando, e eu digo que essa música ela vai ser muito chave. Por quê? Porque ela vai popularizar um esporte de elite, porque todo mundo canta Evidências. E foi assim um segredinho de guardar o conjunto, mas eles foram soltando os trechos da música. E se você pegar aqui antes, várias pessoas criticavam, mas como o Brasil vai entrar com essa música? Como o Brasil isso, como o Brasil aquilo? E de repente, quando o Brasil explodiu lá em Portugal, com Evidências, e que viram, meu Deus, que coisa linda. E assim, eu que estava lá ao vivo, ver em outro país, apesar de ser lá o nosso país vizinho com o nosso mesmo idioma, e ver um ginásio inteiro cantando a música, né? Então, nesse ponto eu digo para você, a gente conseguiu chegar porque a gente criou uma identidade. E hoje essa identidade do Brasil dentro da ginástica, ela é muito respeitada. Então, é tanto que se a gente pegar a parte de estudo da Federação Internacional, porque eles criaram uma parte que a gente fica sempre estudando como os árbitros internacionais, o Brasil está sempre lá como exemplo artístico coreográfico, né, como um país que entendeu a parte coreográfica em mostrar o seu artístico, em que realmente as meninas dançam. Então, eu creio que a gente vem construindo uma identidade, porque antes a gente queria copiar a forma ali que o europeu fazia, mas a gente não tinha essa identidade, porque enquanto eu copio, ele ainda é melhor do que eu. Então, quando eu abraço a minha cultura, que eu trago algo diferente, e realmente essas ginastas se identificam com essa cultura, e vocês que não fazem parte da ginástica, mas quem assiste, olha e faz, eu me identifico com isso, isso vai virando uma bola de neve grandiosa, isso que tá falando, e vai popularizando, faz todo sentido, entendeu? Exato, porque a gente que não entende mesmo, mas o fato de escutar a música e ver até as cores da roupa, na roupa, exatamente. Então a gente para ver, por conta disso, né? Por causa da música, aquilo chama a atenção realmente. E é engraçado também, presidente, e aí tu que é do futebol, parece que a ginástica
tá aí para ensinar as outras modalidades, dentre elas o futebol, porque parece que o que a gente vive reclamando do futebol, que a gente está perdendo essa identidade. E a ginástica está mostrando justamente isso, que a gente tem que sair da história do Ctrl-C, Ctrl-V e realmente para criar essa sua identidade. A sua identidade. E isso é muito notório, a diferença coreográfica de ritmo e principalmente o estilo musical. É uma pena a gente não poder ainda usar todos, porque eu digo que o nosso país é muito rico. Sim. Se pegar então o nosso Nordeste, um São João, né? Mas então, aí, o Brasil já tentou colocar, mas o mundo ainda não conhece o forró. Então eles ainda ligam muito ao Brasil, ao samba. Sim, né? Mas eu digo, um dia eu ainda quero ver um forrozão, como a gente já teve lá, quem sabe um frevo, e ir trazendo tudo da nossa cultura para esse mundão conhecer aí, né? Kaline, eu queria aproveitar então, como a gente falou mais cedo sobre o teu currículo, está dentro aí da seleção brasileira, nessa comissão técnica, fala pra gente um pouquinho sobre quais são essas conquistas recentes, já que a gente se tornou essa potência também na ginástica, e o que a gente tem de novo, né, de oportunidades e desafios que está vindo aí, que a confederação está preparando para poder realmente porque a gente sabe que o difícil às vezes não é chegar, é se manter ali nesse topo do pódio lá. Então, como eu disse para vocês, a gente vem de ciclos que foi assim um processo de formiguinha pra gente ir colhendo o que a gente tá colhendo hoje, né? Então foi assim, aí foi uma medalhinha aqui numa Copa do Mundo, outra ali, 2 e assim vai. Então, o que é que esse ciclo, na verdade a gente queria que no ciclo passado tivesse vindo a medalha olímpica, mas não veio, uma fatalidade que aconteceu na hora. E é muito importante que isso fez com que as meninas se unissem mais, né? Porque termina que sempre você vai lembrar daquela cena tão emocionante que teve do conjunto do Brasil. Às vezes você nem lembra quem é o campeão olímpico, porque o Brasil terminou chamando a atenção do mundo todo. E, inclusive, por causa disso, a gente vem tentando mudar essa regra, que a gente não pode ter reserva dentro do programa olímpico, né? Então, muitas vezes as pessoas não entendiam porque não entrou outra, porque não entrou, não entrou porque dentro do programa não é permitido. E com isso, esse novo ciclo vem tendo ainda mais planejamento, graças a Deus, mais investimento, e pela primeira vez, agora em 2025, a gente vai ter o Campeonato Mundial aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, no mês de agosto, né? Então, o foco todo primeiro desse ano, desse ciclo olímpico, é o Campeonato Mundial, né? Pra gente chegar lá, quem sabe, e vamos conseguir uma medalha. Então, por isso que as músicas foram tão pensadas, para que aquele ginásio inteiro cante a música. Já pensou aquela arena carioca inteira cantando Evidências, o nosso segundo hino, para depois, quem sabe, a gente tá cantando o primeiro em cima do pódio, né? Perfeito. E com isso, para o Mundial, a gente já tem uma programação que a gente veio de Portugal, né, da Copa do Mundo de Portimão, que com isso a gente conseguiu as 3 medalhas de ouro, também fato inédito. E em seguida, a próxima semana, a gente está indo para o Pan-Americano, que vai ser em Assunção. E depois a gente tem mais 2 etapas na Itália e na Romênia. E aí, depois dessas 2 etapas, já a concentração total no Rio de Janeiro para o Mundial. Aí acabou o Mundial, aí a gente começa a pensar em Los Angeles. Mas primeiro o foco é o Mundial. Rapaz, corrido o negócio, mas mas assim que presta, como a gente diz aqui, é assim que presta. Pessoal, então a gente está chegando ao final, nessa conversa maravilhosa aqui com Kaline, tá certo? E aí, Kaline, eu queria aproveitar então para a gente poder fechar com chave de ouro, falando ouro mesmo, já pensando no nosso Mundial, né? O que tu poderia deixar de mensagem, de recado aí para o nosso estudante de educação física, para o nosso profissional, que às vezes ali, né, não está tão ligado, não está tão interessado com essa modalidade que é a GR, esse universo aí, que eu particularmente também me encantei, um golpe que me deram aí, depois, mas eu conto isso aí em outro momento nos bastidores aí. Mas então o que tu deixa de recado, de mensagem, realmente para poder mostrar que existem essas oportunidades, essas possibilidades, que a gente se tornou essa potência, mas que ainda tem muita coisa a ser realmente conquistada e que tem essa oportunidade para esse nosso estudante, para esse nosso profissional realmente ingressar no mercado de trabalho através da GR e realmente crescer junto, né, com esse movimento que a GR está crescendo. Então, vamos lá. Como eu disse, como eu sou uma defensora da educação física, né, primeira coisa é a gente entender que sem a gente estudar, resolveu ser professor, vai estudar a vida toda, né? A gente precisa estudar. No segundo ponto é a gente entender que, não vou nem só falar da ginástica como um todo, a nossa profissão ela é tão linda e tão rica
porque ela é um leque infinito e muitas vezes a gente só quer olhar para aquela profissão da moda que está ali e a gente esquece que muitas vezes a gente tem lá dentro algo guardado que a gente poderia abraçar muitas outras coisas de ser um leque tão rico, né? Puxando a minha sardinha, a gente está aí com a ginástica de uma forma geral, sendo hoje o novo esporte no nosso país e que ele seja mais ainda, que ele cresça mais e que as pessoas, realmente os estudantes entendam que a gente tem um campo de trabalho enorme. E isso não é só aqui no Maranhão, hoje no país, porque eu só vejo as pessoas, eu preciso de profissional, eu preciso de profissional. Então, é um campo aberto, um campo em crescimento, um campo que você vai precisar estudar como qualquer outro, mas é um campo que dá um prazer de trabalhar quando você olha o quanto você transformou aquela criança. E vamos falar do corpo, de como você olha ali e diz assim, meu Deus, aquela criança chegou desse jeito e hoje ela está assim, né? Eu transformei dessa forma. Então, que o estudante de educação física veja e perceba esse mercado tão lindo, tão amplo e que realmente procure a ginástica e que tenho certeza que o Maranhão está aí de portas abertas querendo um monte de profissional de educação física trabalhando com artística, com a rítmica, com para todos, com trampolim, com aeróbica, com tudo. Então, pessoal, é isso, profissional. A gente teve hoje essa honra de estar aqui com a professora Kaline Miranda, falando um pouquinho pra gente desse universo maravilhoso e lindo que é a ginástica, especialmente aí a AGR, tá certo? Trazendo um pouquinho da grande experiência que ela tem, né, a nível internacional pra gente, deixando pra você essa mensagem, esse recado, mostrando que realmente é uma área que está em franca expansão. Então, espero que tenham gostado. Fiquem aí de olho aí nos próximos episódios, mas aproveitem esse, nos escutem, nos assistam e compartilhem esse material. Espero que tenham gostado, tá certo? Um abraço e até o próximo episódio do podcast. Valeu!